Olá a todos e bem-vindos a mais uma sessão do About Investments. Hoje vamos falar sobre um tema que acaba por tocar um bocadinho a todos nós, que é a poupança, e temos connosco uma dupla que percebe disto como poucos. Temos aqui o Rico Casal, com a Catarina e com o Rafik. Desde já muito obrigado por estarem aqui connosco hoje e por terem aceito o nosso convite para virem falar connosco. Claro que vocês já são amplamente conhecidos junto da nossa audiência, de quem nos acompanha. De qualquer das maneiras, queremos dar a nota que o Rico Casal tem sido responsáveis por ajudar muitas famílias não só a organizar as suas finanças, como também a poupar com propósito. Portanto, muito obrigado por estarem aqui hoje. Muito obrigada também pelo convite. Obrigado. Dando aqui início e se calhar começando aqui, como se costuma dizer, pelo princípio, a primeira questão que eu gostava de vos colocar é: porquê poupar? Porque, quer dizer, hoje em dia, com o aumento dos preços, com as coisas que estão cada vez mais caras, falar em poupar quase que parece, ou que pode parecer aqui um bocadinho uma provocação. Mas nós gostávamos de saber qual é a vossa principal motivação para conseguirem guardar dinheiro e colocar de parte. Ok, então começando aqui pela tua pergunta inicial, porquê poupar? Porque se pensarmos bem, na verdade, quando nós recebemos o nosso salário, não é? Pelo esforço do nosso trabalho, se nós não pouparmos, nós não recebemos nada pelo trabalho, pelo esforço que nós tivemos. Não vem nada para nós, não nos fica nada. Nós costumamos dizer que o único dinheiro que é verdadeiramente teu é aquele que te fica no bolso. Efetivamente, porque se nós recebemos o nosso salário e começarmos a pagar ao banco ou ao dono da casa onde vivemos, começámos a pagar ao supermercado, começámos a pagar à luz, etc. Estamos a pagar a todos, menos a nós próprios. Portanto, o poupar só nesse ponto é essencial para nós sermos recompensados pelo esforço que estamos a ter. E depois, o que é que pode servir aqui de motivação para poupar, para além disto, que já é, eu acho que uma motivação Mais mais que do que suficiente, suficiente. claro. Sim. Uh, a maior motivação que nós encontramos para de facto conseguirmos poupar e pouparmos de uma forma mais eficaz foi de facto arranjar aqui um objetivo muito forte, algo muito forte para o qual nós quiséssemos poupar e ter dinheiro para depois atingir esse objetivo. Isso é essencial, é de facto nós percebemos, ok, nós estamos a poupar, mas para quê? Ok, não é só para nos pagarmos a nós próprios, que isso às vezes parece um bocado, é forte, mas é distante ao mesmo tempo, Certo. e é imaterial, mas materialmente nós estamos, qual é que é o nosso objetivo? E quando nós materializamos esse objetivo e definimos esse objetivo, a poupança torna-se até muito mais fácil Claro. e torna-se muito presente no nosso dia-a-dia. Eu acrescentava aqui a questão de que, e reforçava que o único dinheiro que é nosso é aquele que nos fica no bolso, não é? E quando pensamos em dinheiro, quando pensamos em poupança, não nos podemos esquecer que a poupança e o salário que nós recebemos é uma troca do nosso tempo, não é? Ou seja, nós entregamos o nosso tempo a um empregador, a um trabalho, a alguma coisa que nós fazemos e somos remunerados em termos de dinheiro, não é? Então a única forma de eu conseguir preservar uma parte do meu tempo para poder utilizá-lo lá mais à frente é poupando. Porque eu vou pegar nessa poupança e vou cumprir aquilo que são os meus sonhos, os meus objetivos, aquilo que é o tal propósito relevante que a Catarina trouxe em relação àquilo que é a nossa vida. Então, nem que seja pelo facto de que a única forma de eu conseguir concretizar sonhos relevantes na minha vida é através da poupança, que é o meio que me permite fazer essa conquista, não é? Portanto, é o princípio de tudo. Ok, então, mas, por exemplo, vocês diriam que poupar é mais uma questão de mentalidade ou propriamente de planeamento? Isto porque, pronto, muitas vezes ouve-se isto, e eu inclusive também já o disse, claro, que é: eu não consigo poupar porque ganho pouco, não ganho o suficiente para conseguir poupar. Eu gostava de vos perguntar o que é que vocês diriam a alguém, ou quando de certeza que já ouviram isto, qual é que é a vossa resposta direta para estas pessoas? Boa, Pedro. É assim, na nossa visão é as duas coisas, ok? É mentalidade e planeamento. Mas a maior parte do impacto é mentalidade. Ok. Ok? Porquê? Porque se eu acreditar que não consigo poupar, eu nem sequer vou desenvolver esforços para conseguir poupar, não é? E quando nós falamos da poupança, a maior parte das pessoas, quando pensa em poupança, pensa logo em valores muito grandes. Mas 1 euro poupado por dia, estamos a falar de 30 euros ao final do mês, estamos a falar de 360 euros ao final do ano, não é? E as pessoas vão dizer, é pouco. Pode ser pouco, mas se eu tiver zero, 360 é mais do que zero. Exatamente. Então, se nós partimos do princípio de que o primeiro passo é eu conseguir poupar alguma coisa,
Então, esse passo pode ser conquistado com 1 euro por dia, com 50 cêntimos por dia, desde que eu chegue ao momento em que eu tenho um valor de parte que eu não tenho tentação de usar. E isto é uma questão de mentalidade, ok? E depois podemos fazer isto em termos numéricos, não é? Ou seja, se eu poupar 5 euros por dia, né, no pequeno almoço fora, em alguma coisa que eu não estou efetivamente a tirar um grande proveito, em que eu posso fazer essa troca do tal propósito relevante que eu quero conquistar lá à frente versus aquilo que eu estou a ter de prazer imediato, 5 euros por dia, estamos a falar de 150 euros ao final do mês, 1.800 euros ao final do ano. Se nós colocarmos isto do ponto de vista numérico, eu acredito que se desbloqueia aqui a questão mental, ok? Que é entender que o primeiro passo efetivamente é começar a poupar, seja qual for o montante, e depois sim, com planeamento eu consigo maximizar isto. Mas normalmente as pessoas começam pelo planeamento. Começam a pensar em orçamentos, em coisas mais práticas. Mas se a mentalidade não estiver no sítio certo, o que eu vou fazer é, quando surgir aquele desafio pequeno que seja, eu vou lá buscar a minha poupança e vou usar. Então acabo por dizer que não consigo poupar porque o meu comportamento não está adequado à poupança. Acaba por ser aqui uma questão um bocadinho de, se calhar, de autocontrolo e de disciplina para perceber o que é preciso fazer para atingir o tal objetivo, como vocês têm estado a referir, e a poupança com o tal propósito. Porque assim, nós quando falamos de poupança falamos aqui também de um tema que está muito associado, que é, aliás, de dois temas. O primeiro que é a segurança e o segundo que é a liberdade, que entrou aqui um bocadinho em contrassenso e fazem aqui alguma faísca. Porque lá está, muitas vezes, para além da segurança, quando falamos de liberdade seja para viajar, para mudar de emprego, para comprar casa, o que quer que seja. E eu queria saber, na vossa opinião, qual é que é o maior benefício de ter então esse dinheiro de parte? Se é precisamente a parte da segurança, ou a parte da liberdade, ou as duas em conjunto? Olha, é muito engraçado. Eu acho que fizeste essa pergunta às duas pessoas certas, que é, eu valorizo imenso a segurança, muito mais do que, ou mais do que a liberdade, e o Rafik ao contrário, ele valoriza muito mais a liberdade do que a segurança. Na verdade, são as duas importantes, não é? Para mim, pronto, de facto, para mim faz sentido ter poupança e ter aqui o dinheiro guardado por uma questão de segurança, porque, lá está, como eu tenho muito mais este viés para a segurança, preciso muito de saber que aconteça o que acontecer, eu tenho ali aquele dinheiro que me vai salvaguardar e que me pode servir em algum problema que possa surgir. E no caso do Rafik, ele depois também já vai falar um bocadinho sobre porque é que ele valoriza mais a liberdade, mas de facto no caso do Rafik o facto de ter este dinheiro permite-lhe ter a liberdade de tomar decisões, não é? E isto também já aconteceu no meu caso, ou seja, houve uma situação em que eu tive que tomar quis tomar uma decisão e tive essa liberdade de tomar essa decisão porque tinha dinheiro de parte e porque e isso permitiu-me tomar essa decisão, ou seja, veio aqui mais a parte da liberdade. Mas na verdade, se pensarmos bem, isso deu uma liberdade de tomar essa decisão e deu uma segurança de poder tomar essa decisão. Certo. Por isso é que eu acho que é sempre ali uma coisa combinada. Nós acabamos de fazer aqui este match de facto eu ter aqui puxar mais este lado da segurança e o Rafik mais a liberdade, mas é uma coisa muito combinada e que se cruza muito. Okay. Sim. Eu diria que, e a Catarina trouxe isto com muita propriedade, porque quando vemos, principalmente no casal, existe sempre aquela pessoa que preserva a segurança. Que é, eu quero ter o dinheiro para que eu tenha segurança. Existe aquela pessoa que pensa assim, não, eu quero ter o dinheiro para viajar, para comprar coisas, para construir sonhos, para poder empreender, e nós no nosso relacionamento tivemos isso. Então, como é que nós conseguimos conjugar isto? Isto, inevitavelmente, vai àquilo que é como se fosse um passo atrás, que é pensar nos nossos valores como pessoa. Ou seja, o que é que significa o dinheiro para nós? E isso conecta com a lógica do sonho. Nós vamos ver que vamos andar quase sempre à volta da mesma coisa, que é mentalidade, sonho e depois o dinheiro é um veículo para poder lá chegar, através da poupança. Mas, para mim, dinheiro significa liberdade. Claro. Eu quero dinheiro para ter liberdade. Para a Catarina era segurança. Há outras pessoas que vai ser, sei lá, luxo, vai ser outra coisa qualquer. Então, inevitavelmente, existe aqui uma associação daquilo que para nós é importante e a associação do dinheiro àquilo que nós efetivamente conseguimos conquistar com esses nossos valores. E depois aqui eu acho que é importante também falar de uma coisa, Pedro, que é, quando nós falamos de segurança financeira e falamos de liberdade financeira, existe quase como se fosse uma lógica de escada na jornada. Okay? Que é, existem pessoas que estão ainda naquela fase da sobrevivência financeira, que é, efetivamente o dinheiro não chega
para o dia a dia, estou na sobrevivência. Depois, quando nós conseguimos resolver ali um conjunto de coisas, geralmente através de um aumento salarial, através de um trabalho que me permite gerar mais capacidade financeira, passamos para uma estabilidade financeira. Ok. Que é, ok, eu não consigo fazer muita coisa, mas estou ali a viver a minha vida. E depois vamos para a segurança financeira, que é, ok, eu já consigo gerar poupança para poder sentir que estou seguro, respirar fundo. E depois vamos para a liberdade financeira, que é, ok, já garanti a segurança, agora vou para construir sonhos. Depois há o patamar acima que pouca gente chega lá, mas é possível chegar, que é a abundância financeira, que é, eu já nem sequer penso no dinheiro que entra na minha conta, não é uma preocupação de todo, tenho as gerações seguintes garantidas. Mas trazer esta visão de que é como se fosse um estágio, ou seja, como se fossem escadinhas que nós vamos seguindo e que o denominador comum é a poupança. Exatamente. Que é como é que eu consigo aumentar a minha poupança para chegar lá à frente e poder ter essa abundância financeira. Pois, porque eu agora estava-vos a ouvir e estava aqui a pensar numa coisa e não sei se concordamos aqui com nisto ou não. Que é, pronto, de facto dá para perceber que vocês têm essa vertente de se complementarem um ao outro e terem, porque isso também varia consoante o tipo de perfil, cada um tem a sua maneira de ser e, portanto, é normal que isso aconteça e eu até acho que é saudável que isso aconteça. E eu acho que muitas vezes aqui a questão da liberdade, isto se calhar aqui um bocadinho mais para o Rafi, que se foca mais na liberdade, eu acho que muitas vezes a questão até poderá ser o tu saberes que tens de parte o suficiente para conseguires cumprir determinado objetivo. Perfeito. Não quer dizer que, por exemplo, eu aqui falava na hipótese de comprar casa ou mudar de emprego, o que quer que seja. Eu acho que às tantas o conforto e se calhar um bocadinho também a segurança que a Catarina falava, que te traz o tu saber que tens liberdade para fazer isso, já acaba por ser o suficiente. Ou seja, às vezes mais do que precisar propriamente de gastar o dinheiro efetivamente naquilo, tu sabes que se quiseres, podes. E isso dá-te liberdade e assenta na base da segurança. Exatamente. Portanto, eu acho que isto é muito giro ouvir-vos a falar e perceber como é que cada um tem a sua maneira. E é interessante, Pedro, porque aí tu entras na questão outra vez emocional, não é? Exatamente. Que é essa estabilidade emocional de teres uma poupança permite-te tu dizeres assim, eu sei que posso gastar, mas é uma decisão minha, se gasto ou se não gasto. Está nas tuas mãos. Exatamente, e voltamos à questão de que é muito mais importante, entre aspas, a mentalidade e a principal razão pela qual nós vamos poupar é para poder ter estabilidade emocional, de poder decidir quando surgir o momento de decidir. Em que eu possa decidir com consciência, com aquilo que é a minha vontade, em vez de ser obrigado a decidir. Pois, isto é aquilo que tu estás a dizer, puxa-me aqui um bocadinho para outra questão, que é, vocês consideram que a poupança acaba por ser uma forma de independência? Sim, total. Ou seja, a poupança, lá está, proporciona esta questão da liberdade de decisão e da independência de decisão. Eu estou-me a lembrar agora, quando estávamos a falar aqui desta dualidade da segurança e da liberdade, estava-me a lembrar de um momento da nossa vida em que eu estava grávida da nossa segunda filha, da Leonor, e houve ali uma indecisão de ter a Leonor num hospital público ou num hospital privado, porque ela era muito pequenininha e então eventualmente se nascesse num hospital privado tinha que ficar muitas noites e isso obrigava a pagar-nos essas noites e ser um valor relevante. E eu lembro na altura tivemos esta conversa e de haver este risco, né, de termos que pagar mais e do Rafi ter dito, não, está tudo bem, vamos ter no hospital privado porque é para isso que o dinheiro serve. Ou seja, nós tínhamos aquele dinheiro de reserva, se efetivamente fazia sentido para nós ser no hospital privado, porque o primeiro filho tinha sido lá e por uma questão de segurança também da minha parte, eu já conhecia, conhecedor do processo, era muito mais tranquilo para mim, então bora lá tomar esta decisão porque podemos, não é? E isto é uma questão de liberdade, de independência, de podermos tomar as decisões que queremos tomar e não estarmos agarrados a uma decisão por uma questão monetária. Não é? Que é o que normalmente, é o que muitas vezes, aliás, a nossa vida é regida muitas vezes por isso, não é? Aqui o objetivo é tentar minimizar que, pelo menos em algumas decisões, consigamos ter essa propriedade esse poder de tomar a decisão, não é? Sim, sim. Eu vou interromper aqui ligeiramente porque nós temos aqui a Inês Marcão, que nos está a ver e que nos pergunta o seguinte, aliás, que vos pergunta o seguinte, que há um momento em que se sente a mudança em que poupar começa a fazer sentido? É assim, eu acho que começa a fazer sentido a partir dos primeiros meses em que nós começamos a, de facto, nós definimos um valor e conseguimos cumprir esse valor, porque muitas vezes isso é uma coisa que eu acho que acontece com muitas pessoas e acaba por desanimar, que é, as pessoas definem um objetivo de poupança, poupam-no, mas depois ao final do mês vão lá buscar porque acontece algo imprevisto e não conseguem. E isso desanima, não é? E muitas vezes as pessoas dizem, eu até poupo, mas depois no final do mês vou ter que ir lá buscar.
Por isso é que o Rafa estava a dizer, mais vale às vezes definir um pequeno objetivo, um valor mais baixo, que nós sabemos que conseguimos poupar e não ir lá buscar. E ao longo de 2 meses, 3 meses, 4 meses, nós vemos que efetivamente estamos a conseguir cumprir com esse objetivo, a partir daí começa a ser super motivador, porque nós sentimos capazes de alguma coisa, não é? Já conseguiste há alguns Sim. meses, portanto nada invalida que consigas nos próximos meses dar-te essa Exatamente, confiança exatamente. para continuar. Eu acho que a questão dos gatilhos que muitas vezes, daqueles gatilhos humanos que muitas vezes são utilizados em nós, de queremos as coisas no imediato, não pensarmos a longo prazo e pensarmos a curto prazo, também pode ser utilizado a nosso favor, não é? No caso da poupança é isso, não é? Nós de facto ficamos contentes quando conseguimos cumprir alguma coisa, quando conseguimos fazer alguma coisa. Portanto, mais vale às vezes sermos um bocadinho mais condescendentes connosco e pouparmos um bocadinho menos, mas ao menos cumprirmos o objetivo e depois a sensação de conquista é logo incrível. Ok. Pois, porque, quer dizer, falar de poupar ou de saber gerir são dois conceitos aqui um bocadinho diferentes. E isto leva-me aqui a uma pergunta que eu tenho muita curiosidade para vos fazer, que é como é que vocês começaram a perceber melhor as vossas entradas e saídas? Ou seja, cada um tem o seu método, claro, mas aqui a questão é que tipo de ferramentas é que usam hoje em dia? Se é a tradicional folha de Excel, se é através de alguma app, quais é que são aqui os truques que ajudam também aqui neste processo? Então, só para explicar, nós há uns anos atrás, 5 anos atrás talvez, éramos super desorganizados financeiramente. Acho que isso é uma coisa interessante dizer, não é? Sim, Não há alguma esperança. sim, é isso, praticamente todo o nosso salário era gasto, ok? A poupança era muito aquela poupança daquilo que sobrava ao final do mês, pronto. E de facto nós depois fomos começando a perceber que não fazia sentido, que tínhamos que começar a organizar-nos melhor financeiramente para conseguirmos poupar e depois para conseguirmos tirar proveito dessas poupanças. E então o passo inicial de organização foi sem dúvida apontar as nossas receitas e despesas, que é aquela coisa que normalmente todos nós fugimos de fazer, mas é muito importante, pelo menos numa fase inicial, para conseguirmos perceber, ok, o nosso dinheiro está aí para onde? E nós, na altura, ainda usamos, nós somos muito tradicionais e continuamos a usar a folha de Excel. Mas, sinceramente, e isso é uma coisa que nós observamos muito com os nossos alunos, é o método funcional para a pessoa. Não tem que ser uma folha de Excel, que muitas vezes as pessoas não gostam do Excel. Pode ser em papel, há muitos alunos nossos que usam o papel. Pode ser uma aplicação que muitas vezes facilita. Eu acho que às vezes nós também temos a tendência de não entrar em ação porque temos que definir o que é que vamos utilizar ou temos de escolher o melhor método. É um bocadinho como aquela coisa de nós sabemos que temos que ir para o ginásio, temos a decisão de ir para o ginásio, mas antes de irmos para o ginásio temos que ir comprar uma roupa de treino especial ou umas sapatilhas ou uns ténis especiais. Pronto, e adiamos a decisão. Aqui é a mesma coisa, às vezes mais vale começar, nem que seja por uma folha de papel, e depois encontrar e aperfeiçoar e utilizar aplicações que se calhar nos vão ajudar mais. No nosso caso, pronto, ficou o Excel. Mas é isso, é começar, e à medida que nós vamos começando, vamos logo tendo ali uma percepção. Assim, obviamente que há pessoas que já têm as suas finanças muito organizadas e já é mais difícil arranjar ali alguma margem de poupança, mas regra geral, quando se começa a apontar as despesas, encontra-se sempre ali margem para cortar. Sempre. Desculpa, Rafa. Não, eu só ia dizer que o registar é o primeiro passo, mas de pouco serve se eu não analisar a seguir. Claro. Não é? Que há muita gente que começa a registar, mas depois perde a motivação porque não vê resultado desse registro. Porquê? Porque não pararam para analisar e tomar decisões. E depois, a questão que o Catarina estava a dizer da poupança, um dos maiores erros que nós vimos as pessoas cometer, e os nossos alunos antes de passarem pelo método, é o menosprezar o poder dos pequenos resultados, não é? Que é, quando eu vou poupar eu tiro logo muito dinheiro, certo. E depois obviamente se eu vou lá buscar é como se eu perdesse o jogo. Claro. Então um conceito que nós damos muitas vezes é gamifica o processo, que é, ok, começa com pouco, este mês eu vou poupar 10 euros, consegui, então no mês a seguir eu vou poupar 20, consegui no mês a seguir 30. Então fazer este processo de gamificação é extremamente importante. E a questão do Excel, obviamente que serve, e nós não temos que encontrar um método que seja infalível. Nós temos que encontrar um método que resulte para nós e depois, obviamente, analisar e tomar decisões. Pois, porque, por exemplo, quer dizer, hoje em dia, falando um bocadinho mais para quem está a começar, já há muitas aplicações, inclusive a do Active Bank, que te permite todos os meses automaticamente pôr um X de parte. Tu defines isso, a X dia do mês, este dinheiro vai ser alocado aqui a esta poupança.
Vocês acreditam que este tipo de regras automáticas são úteis e que podem ajudar nesta questão da disciplina que o Rafik ainda agora referia? Sim, sem dúvida. Isso conecta com uma regra básica das finanças pessoais e que foi transformador para nós, que é o paga-te primeiro. Que é assim que entra o salário, eu ter um procedimento que é tirar logo uma percentagem da minha conta, porque vai-me obrigar a eu como se protegesse aquele dinheiro de mim próprio. Certo. E aprendo a viver com o que eu tenho. Porque, inevitavelmente, as pessoas têm essa capacidade de se adaptarem àquilo que é o salário que têm, àquilo que têm disponível. Então, essa regra de automatizar permite que eu tire a emoção também do processo. Ou seja, eu retiro logo da vista e passado 2, 3 meses já nem sequer estou a contar com aquele valor porque eu nem sequer Não me percebi vês. que ele tinha entrado. Exatamente. Não é? Então, essa é uma das regras que é importante de implementar, que é, ok, quando eu quero organizar também a minha lógica financeira, poder fazê-lo, porque essa automatização, colocar as coisas em caixinhas, facilitou o processo de depois, quando eu for utilizar esses valores, dependendo dos objetivos que eu tiver, eu consiga quase como se fosse fazer um orçamento automático. Se eu tiver caixinhas para o lazer, a caixinha para as necessidades básicas, a caixinha da poupança, eu vou aumentar muito mais a probabilidade de eu conseguir cumprir com essas caixinhas. Então, esse automatismo é um princípio porque é como se fosse proteger efetivamente o nosso dinheiro de nós próprios. Ok, eu até acho que tu agora acabaste por já responder aqui um bocadinho também, mas nós tivemos aqui também uma pergunta de outra pessoa que nos está a ver, que é o Ricardo Marques, que pergunta que truques usam para manter o foco na poupança. Eu acho que temos andado aqui um bocadinho em torno disto, mas há alguma coisa que seja assim mais específica que vocês acreditem que seja mesmo essencial? Olha, para nós o que resultou melhor foi mesmo ter este objetivo final. Ou seja, nós definimos como objetivo atingir a liberdade financeira, ou seja, reformar-nos há 5 anos atrás, era daí a 15 anos, não é? Agora já foram 5 anos. E isso para nós foi, mesmo sendo uma coisa a longo prazo, era um objetivo tão forte e tão importante, tão relevante para nós, que nos manteve sempre com o foco na poupança e nas decisões do nosso dia-a-dia. Ou seja, todas as decisões do nosso dia-a-dia convergem sempre para este objetivo. Nós pensamos sempre, antes de comprar alguma coisa, óbvio que não são aquelas compras normais de supermercado, mas tudo o que seja, sei lá, nós agora já nem temos este hábito de sequer ir a centros comerciais, por exemplo, mas quando ainda tínhamos esse hábito, e entrávamos numa loja e pensávamos, ok, mas esta compra vai-me afastar ou vai-me aproximar do meu objetivo final? E esse objetivo era mesmo muito forte. Eu acho que tem que ser uma coisa muito forte, esteja muito presente em nós, seja mesmo relevante para nós. E a partir daí o foco é mesmo natural. Ok. Eu agora, voltando aqui um bocadinho a uma parte se calhar um bocadinho mais técnica, digamos assim, eu gostava de falar convosco um bocadinho sobre o fundo de emergência. Em primeiro lugar, para quem está em casa e nos está a ver e não está familiarizado com o conceito, assim, de uma forma muito simples, como é que vocês explicariam o que é o fundo de emergência e para que é que serve? Sim. Então, o fundo de emergência é uma poupança que todos nós devemos ter, que deve cobrir uma parte dos nossos custos básicos. Ou seja, o aconselhado é no mínimo 6 meses de custos básicos, ou seja, nós temos que fazer um levantamento dos custos básicos que temos mensalmente, e quando eu digo custos básicos são aqueles que nós temos que pagar independentemente da condição em que estejamos, ou seja, casa, água, luz, aquelas coisas não dá mesmo para cortar, pronto, não dá mesmo para fugir, ou pelo menos não dá para fugir no imediato. E temos que apurar esse valor e depois multiplicá-lo por no mínimo 6 meses, e esse é o valor do fundo de emergência. Pronto. Isto para quê? Para caso aconteça alguma coisa, e quando nós estamos muito de explicar esta parte que é importante, que é o alguma coisa não são imprevistos como ter que pagar, por exemplo, o IMI da casa, porque não é propriamente um imprevisto, não é? Estamos a falar de coisas que são efetivamente imprevistos, e quando isso acontece, nós não temos que tomar decisões precipitadas, como por exemplo, sei lá, ter que de repente trocar de casa, se tivermos uma casa arrendada, trocar de casa ou fazer alguma outra decisão precipitada que nos deixa ali numa situação mais vulnerável. Ou seja, pelo menos temos ali aquela almofada, e para quem valoriza muito a segurança isto é super importante. Temos ali aquela almofada que nos dá descanso para, ok, eu estou nesta situação agora tenho tempo para refletir e para me organizar e perceber o que é que posso fazer a partir daqui.
Isso acaba por responder. Eu quero deixar aqui também a nota que tivemos aqui o Rui Silva, que nos perguntou precisamente uma coisa que tu já respondeste, que essas despesas fixas anuais devem fazer parte do fundo de emergência. Portanto, tudo aquilo que tu referiste ao início, aquilo que nós todos os meses à partida não vamos conseguir fugir, é algo que tem que estar incluído no fundo de emergência. Sim. Portanto, Rui, está aqui também um bocadinho já respondido pelo Rico Casal. Pedro, deixa-me só complementar aqui uma coisa também, porque eu gosto muito de pensar na pessoa que está a ouvir isto, não é? E se calhar a pessoa pensa assim, 6 meses das minhas despesas fixas, isto é muito. Claro. Porque se eu tiver despesas fixas de 1000 euros, estamos a falar de 6000 euros. Claro. Uma pessoa que nunca começou a poupar, ou nunca conseguiu poupar, pensar em ter 6000 euros acumulados para um fundo de emergência é muito, é um esforço grande. Então, como é que nós conseguimos ajudar uma pessoa neste contexto? Nós temos que pensar que o primeiro estágio é pensar naquilo que são os potenciais imprevistos na sua vida, não é? Que é, ok, se calhar o potencial imprevisto na vida desta pessoa não é ficar desempregada, mas é se calhar a máquina da roupa a variar. Certo. Se calhar é o carro a variar, se calhar é o filho, ou surgiu um imprevisto ao nível de uma despesa com o filho. Isto quanto é que poderá ser? Estamos a falar de quê? De 500 euros? Ok, então esse tem que ser o primeiro patamar de foco da pessoa. Não é os 6000, são os 500 euros. Quando eu tiver os primeiros 500 euros, eu sei que se surgir este problema, eu não preciso de me endividar, eu não preciso de estragar o meu orçamento, porque eu tenho um valor que permite dormir descansado à noite. Ok, resolvi esta parte. Então deixa-me pensar agora no passo seguinte. Ok, então qual é que é o próximo patamar de despesas que podem surgir adicionalmente? Ok, então se calhar são 750. Então eu tenho que fazer isto por patamares, porque senão a pessoa nem sequer sai do sítio. Porque parece que não vale a pena dar o primeiro passo, porque 6000 é muito longo, não é? Então é importante também ter essa... quase empatia nestes temas financeiros, de que tem que se resolver patamares, e para algumas pessoas, dependendo do contexto pessoal da pessoa, se calhar não faz sentido ter tanto dinheiro em fundo de emergência. Um exemplo disso, uma pessoa que esteja a viver com os pais, não é? Não tem provavelmente uma estrutura de risco muito grande que obriga a ter um fundo de emergência assim tão robusto, não é? E para esse tipo de situação, se calhar existe uma abordagem mais pessoal, mais daquilo que são as finanças pessoais, que é pessoais efetivamente. Ok. Antes de mais, obrigado pela resposta, acho que ficou muito bem esclarecido. O que eu vos queria perguntar, isto eu sei que poderá ser um bocadinho mais pessoal, mas eu acho que às vezes também é importante percebermos a perspectiva de cada um em relação a isto, que é, vocês já sentiram necessidade e já vos aconteceu terem de recorrer ao fundo de emergência, e se sim, que tipo de impacto é que sentiram que isso teve em vocês e na vossa motivação para poupar? Boa. Sim, já. Não foi a primeira vez que surgiu um imprevisto. Porquê? Porque a primeira vez que surgiu um imprevisto, o que é que nós fizemos? Pegámos o nosso orçamento do mês e ajustámo-lo, de forma a poder resolver isso. Mas houve um contexto em que foi preciso usar o fundo de emergência, e aquilo que nos gerou foi satisfação por ter tido o fundo de emergência. Porquê? Porque deu-nos a tranquilidade em relação àquilo que nós temos a dizer, que é o objetivo do fundo de emergência, é dormir descansado à noite. Que é na certeza de que, se acontecer alguma coisa, eu posso resolver essa coisa. E quando surgiu, o fundo de emergência cumpriu o seu propósito, que foi ser usado e depois definir um plano a seguir para voltar a repô-lo. Então dá uma tranquilidade muito grande, porque estamos em controle da nossa vida financeira. Porque surgem imprevistos e eu consigo resolver. A resposta traz uma baixa ansiedade e eu consigo sentir que estou no poder, não é? Então, e por exemplo, e dirias que é mais difícil criar o fundo de emergência ou não mexer nele? Porque sabemos que são ambos difíceis. Mas o que é que vocês acham que é o mais desafiante? É não mexer ou criá-lo? Olha, eu tenho uma convicção muito grande que é mais difícil criá-lo. Porquê? Porque a pessoa que vai criar o fundo de emergência está em inércia. Está parado. Não está a poupar, não está a criar o fundo de emergência. Então é muito mais difícil eu começar o processo, porque parece que o destino está muito longe, e depois a pessoa que lá chega, por ter tido a capacidade de lá chegar, é mais fácil, já tem a parte emocional blindada para não mexer nele, ou para mexer nele só quando é preciso. Então é muito mais difícil começar a criar o fundo de emergência do que não mexer nele, porque são patamares diferentes de consciência e de
controle emocional que a pessoa tem. A pessoa que tem o fundo de emergência conseguiu lá chegar. Pois, então, e tu às tantas acabas por nem ter vontade de mexer, porque Exatamente gostas isso. de saber que tens ali aquela segurança e a tal Exatamente liberdade isso. também. Sim, e depois também, assim, normalmente quando nós estamos a fazer o fundo de emergência, nós estamos a fazer este esforço de poupança, não é? E a partir do momento em que temos o fundo de emergência constituído, nós já temos este hábito de poupança, não é? Certo. Portanto, nós vamos continuar a poupar, simplesmente já não canalizamos para o fundo de emergência, canalizamos para uma outra poupança, mas este hábito de poupança já está implementado, não é? E então, mesmo que aconteça alguma emergência, nós mantendo este hábito de poupança, se calhar já nem vamos recorrer ao fundo, vamos recorrer a outra poupança que, entretanto, fomos criando e fomos alimentando. E mantém a segurança ainda mais de Exato, lado do que sim. estava previamente. Ok, Sim, sim, certo, sim. faz sentido. O fundo de emergência é muito relevante, principalmente para esta questão de que o Rafi estava a falar, das dívidas, especialmente de crédito pessoal, não é? Ou seja, que são dívidas que normalmente, por exemplo, do caso da máquina avariar, Certo. e de repente obviamente precisamos da máquina, e então acabamos por contrair aqui estas dívidas que não podem não ajudar tanto à situação da pessoa. E então, tendo o fundo de emergência, não precisamos de Resolve recorrer a essa a dívida. situação. Sim. Pois. Nós temos aqui novamente o Ricardo Marques, que está aqui a fazer outra pergunta que me parece também interessante, que é: planeiam as despesas grandes anuais, por exemplo, seguros e impostos para depois pagar? Vocês já há bocado já falaram um bocadinho sobre isto, mas aqui o Ricardo te pergunta e como é que funciona? Então, o Rafi estava a dizer que era essencial apontar as despesas, mas mais importante era analisar. O passo seguinte é fazer um orçamento, ou seja, planear o ano inteiro, planear pode-se começar pequenino, começar planear um mês, depois 2 meses, 3 meses, mas o objetivo é de facto haver aqui um planeamento do ano inteiro, porque há despesas que ocorrem só uma vez, e são estas despesas que o Ricardo eventualmente estava a referir, ou seja, há algumas despesas que de facto acontecem uma vez por ano, 2 vezes por ano, e nós fazendo o orçamento conseguimos planear estas despesas e, principalmente no caso, por exemplo, de pessoas que têm rendimentos sem salários variáveis ao longo dos meses, este orçamento acaba por ser essencial para conseguir colmatar, fazer face a estas despesas que acontecem de vez em quando e podem não acontecer no mês em que se calhar não recebem tanto. Exatamente. E, portanto, é este exercício que nós fazemos. Planeamos o ano inteiro, vemos as despesas todas que temos no ano inteiro, fazemos esse orçamento e conseguimos fazer face a todas as despesas que já são previstas. Ok. Eu tenho aqui outra pergunta que me deu alguma vontade de rir e que eu acho que é interessante também perceber. Se calhar vocês lá está, como têm os dois um mindset muito virado para esta ótica da poupança, acabou por ser um bocadinho mais fácil. Mas temos aqui uma pergunta que é: como convencer o companheiro a poupar convosco? Porque eu acredito que lá está, até principalmente porque tu prezares mais a segurança e o Rafico a liberdade, de certeza que já houve... não tiveram sempre de acordo. Portanto, como é que este processo funciona, se é que há um truque para que funcione? Sim, então, mais uma vez, nós há 5 anos atrás não éramos assim tão alinhados como somos agora. Foi muito, ou seja, aqui o nosso alinhamento também veio muito desta descoberta da liberdade financeira, não é? E da reforma antecipada, em que de facto o Rafi conheceu, percebeu que isto era uma possibilidade, que nós nem sequer pensávamos nisso, percebeu que havia esta possibilidade e definiu aqui um plano para nós, e depois quando me veio apresentar eu disse: olha, ninguém fala disto, portanto nós não somos aqui os génios da coisa que de repente vamos formar-nos mais cedo só porque, sei lá, porque definimos um plano. Portanto demorou até ele me convencer, até ele me fazer perceber que de facto isto fazia sentido. E depois disso houveram muitas conversas em que de facto nós fomos discutindo e fomos percebendo quais eram os nossos objetivos, o que é que nós queríamos enquanto casal e enquanto família, para agora estarmos alinhados como estamos. Ou seja, aqui o ponto essencial, e já falámos nisto várias vezes, é de facto ter um objetivo, uma meta bem clara para o casal ou para a família. Isso é uma coisa que para nós foi mesmo, ou seja, mudou aqui totalmente o jogo. Foi quando de repente já não era um objetivo só do Rafik, ou mesmo que seja liberdade financeira, sei lá, não era só uma viagem que o Rafik queria fazer, era uma viagem que o casal quer fazer, e a partir daí é muito, quer dizer, não temos propriamente que dizer à outra pessoa que tem que poupar, não é? Porque ela Claro. sabe que tem que poupar para atingir aquele objetivo. Claro.
E isso passa muito por conversar, percebermos o que é que a outra pessoa valoriza. O Rafik, a forma como ele me trouxe aqui para este objetivo foi de facto perceber o que é que tu valorizas, o que é que tu gostavas de fazer se não tivesses que trabalhar até aos 67 anos. E foi com base nisto que eu fui percebendo que de facto fazia sentido lutar por este objetivo e fazia sentido poupar para este objetivo. Ok. Então, por exemplo, e para quem. Queres acrescentar alguma coisa, Rafik? Não, ia só rematar com uma frase, uma reflexão em relação a isso, que é: nós temos que encontrar o que é que a pessoa quer mais no futuro do que aquilo que ela quer hoje. Porque senão a pessoa não vai conseguir abdicar daquilo que quer hoje para poder ter alguma coisa lá mais à frente. Tem que compensar para a pessoa. Então é um bocado este o segredo, que é: eu tenho que perceber no meu companheiro ou na minha companheira o que é que ela deseja mesmo. Qual é que vai ser o trigger que vai fazer com que... Exatamente, qual é que é a vida que ela quer ter, o que é que ela quer conquistar lá mais à frente, o que é importante. E às vezes é pelos filhos, às vezes é por não ter que trabalhar, às vezes é por conquistar um sonho. Então nós temos que encontrar isto, porque é a única razão da pessoa abdicar de algo hoje para poder conquistar alguma coisa lá à frente. E esse é o trigger que nós temos que usar para poder depois convencer a construir isso juntos, não é? Certo, epá, isso que tu disseste foi maravilhoso, acho que faz todo o sentido, acho que explica muito bem como é que as coisas funcionam, e acho que aqui em termos de motivação e na pergunta que nos faziam como convencer, acho que está tudo dito. Nós já estamos aqui a aproximar-nos da reta final e de certeza temos muita gente em casa que nos está a ver e que ainda não começou a sua poupança, e portanto falemos para essas pessoas. Qual é que vocês acham que deve ser o primeiro passo para começar a poupar? Qual é que é o vosso conselho número 1 para quem está a pensar que quer muito começar a poupar? Ok. A primeira tem que ser, efetivamente, porque é que a pessoa tem que estar a poupar. A pessoa tem que perceber porque é que está a poupar. Tem que ter um objetivo, tem que ter, nem diria quase objetivo, diria um sonho, não é? Um sonho, alguma coisa que o apaixone ou apaixone efetivamente para que exija ou permita que ela entre em movimento. Okay? Então esse é o primeiro passo. O que nós fazemos sempre com os nossos alunos quando estão nesse estágio é: eu tenho que empurrar a pessoa para ela começar a andar. E ela não vai começar a correr, vai começar a andar. Claro. E o começar a andar é efetivamente começar a poupar €1 que seja. Poupa o mínimo possível que tu sabes que consegues poupar sem tocar nele. Ok? E garante isso durante um mês. Vais chegar ao final do mês, vais sentir orgulho em ti próprio ou em ti própria. Depois, ok, aumenta um bocadinho mais isto, porque já vais perceber que consegues. Então o principal passo é garantir que a pessoa acredita que consegue poupar. Então eu tenho que conectar a visão futura com a visão presente e colocá-la em andamento, em movimento, para que depois ela comece a ganhar tração, e como a Catarina disse também há pouco, que é a pessoa depois gera motivação. E quando gera motivação é mais fácil a pessoa não parar, porque já se tornou um hábito. Ok. Não, está certo. Está certo. Eu tenho que vos confessar que estou a adorar conversar convosco. Tenho pena que já chegamos aqui a chegar ao final. Mas se calhar para terminar, para além de dizer que tanto eu como acho que toda a gente que nos está a ver estamos com alguma vontade de rever as nossas poupanças e os nossos hábitos de poupança e a nossa organização financeira, eu gostava de saber se vocês gostavam de deixar alguma mensagem-chave ou lançar algum desafio a quem nos está a ouvir. E se sim, qual é que seria? Então, ainda agarrando aqui naquilo que o Rafik estava a dizer, esta questão de facto de definir, percebermos qual é que é o nosso sonho, o que é que nos inspira, eu acho que é essencial para de facto depois fazermos tudo aquilo que é o prático e o que é eventualmente mais chato, que é apontar despesas, fazer orçamentos, etc. Portanto, se calhar o desafio que eu fazia aqui é um desafio que nós lançamos também muitas vezes aos nossos alunos, que é pararem meia hora, uma hora, o tempo que for preciso, para pensarem qual é que é o vosso sonho, o que é que vocês gostavam efetivamente de fazer com a vossa vida, e desenharem, né? Que é uma coisa que normalmente nós quando dizemos, desenhem isso, as pessoas dizem, mas eu não sei desenhar. Não interessa, desenhem da forma que vocês saibam, vão buscar imagens ao Google, onde foi, exatamente, para visualizarem e para efetivamente perceberem que esse sonho pode ser real, e só na verdade depende de vocês e da vossa capacidade de organização, de poupança, de gerar mais rendimentos para o cumprir. E eu acho que isso já é 50% daquilo que é necessário para depois concretizarem esse sonho.
Eu queria só trazer, se calhar, tipo, uma dinâmica muito prática que toda a gente pode fazer hoje, ok? E que vai ajudar nesse processo. E conecta com o início que nós falámos do único dinheiro que é teu é aquele que fica no bolso, ok? Que é as pessoas pararem e pegarem no salário do último mês e dividirem pelas horas que trabalharam. E vão encontrar o seu valor hora. Certo. E esse valor hora, a partir de agora, é esse tempo que eu vou gastar quando eu comprar uma coisa. Então, por exemplo, se o meu valor hora são 6 euros, se quando eu vou gastar o meu dinheiro numa refeição que custa 15 euros, eu não estou a gastar 15 euros. Estou a gastar 2 horas e meia da minha vida. Certo. E a pergunta é, será que aquela refeição que eu me vou esquecer passar 2 horas vale 2 horas e meia da minha vida? Ou essas 2 horas e meia da minha vida podiam estar no meu bolso para poder ser usado lá mais à frente? Então essa seria a reflexão que eu colocaria toda a gente a fazer e desafio mesmo a fazerem esse exercício e depois se calhar a comentarem aqui na live ou a mandarem mensagem porque queremos saber também como é que foi a reflexão desse processo. Bem, perfeito. Olhem, muito obrigado por, mais uma vez, por terem estado aqui. Nós estamos mesmo a terminar. A quem nos acompanhou lá em casa, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Quero deixar a nota que todo este conteúdo está a ser gravado e será posteriormente disponibilizado. Qualquer questão que tenham e que não tínhamos tido a oportunidade de responder agora, responderemos a posteriori. E foi mais uma sessão do About Investments, desta vez com o Rico Casal, com o Rafa e a Catarina. Muito obrigado. Espero que tenham gostado, que tenha sido tão útil para vocês como foi para mim, pelo menos. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite.